Olha só quem acordou do sono eterno. O senhor Armínio Fraga, de novo, está dizendo aqui, ó. Brasil repete erros e compara cenário econômico ao pré-crise Dilma do governo, pré-crise do governo Dilma. Armínio Fraga, quem foi que cometeu esses erros aí que você está falando, né? Foi você, seu idiota, que mandou recomendar o Lula aí, que falou que estava tudo bem, que o Lula ia ser um democrata. Ah, eu tive uma entrevista com o Lula por telepatia, eu sonhei com o Lula, que ele ia fazer um governo com responsabilidade fiscal e não sei o que lá. Todo mundo avisou que não tem jeito. O Lula é uma mula velha, não vai mudar, vai sempre torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. O erro, Armínio Fraga, é seu. É seu do Henrique Meirelles, dessa turma de idiotas que incentivou o voto nesse pinguço corrupto e jogou o Brasil nessa lambança sem tamanho, né? Agora, realmente, estamos numa crise do governo Dilma, porque, como eu falei para vocês, dá a impressão, né? A bolsa está caindo, não sei o que lá, tem alguma coisinha aqui, outra coisinha ali, né? Mas a sensação que você tem das pessoas é que a situação está muito pior do que isso, cara. A sensação da Miriam Leitão realmente é que está uma coisa catastrófica a economia no Brasil. Ninguém vende nada, ninguém compra nada, ninguém decide nada, porque está todo mundo esperando essa eleição. Dependendo do resultado dessa eleição, o Brasil quebra. Quebra completamente. Mas é lógico, o Armínio Fraga jamais vai reconhecer o erro dele, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de agosto de 2026, às 4 horas da tarde. Essa notícia foi sugerida por Chapa Chuparov e Turguniev, vice Sijoman da Bahia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Armínio Fraga jamais vai reconhecer a merda que ele fez, né? A merda enorme, né? Tá aqui, ó. Em 2022, isso aqui, ó, 18 de outubro de 2022. Não, porque eu tive uma entrevista com o Lula, eu sonhei com o Lula, eu tenho uma esperança que não sei que o Lula não vai ser um pinguço corrupto, que ele vai ser um ser magistral, que vai fazer todas as coisas certas, apesar de ser o Lula e coisa e tal. Cara, é um idiota esse sujeito, bicho. Eu culpo mais ele do que o Lula. Eu culpo o Henrique Meirelles e Armínio Fraga mais do que o Lula. Por quê? Porque o Lula é o Lula. Todo mundo sabe que é uma porra de um bandido corrupto, pinguço, que só faz merda. Esse pessoal não. Esse pessoal, eu acreditava que essas pessoas tinham cabeça. Eu acreditava que o Armínio Fraga era um cara inteligente, que o Henrique Meirelles tinha honra, que era uma pessoa honrada, que obedecia princípios e coisa e tal. Não, se mostraram traíras, traíram o Brasil, jogaram a gente na mão desse fascínora que é o Lula, que todo mundo sabia que ia dar essa merda, todo mundo sabia. Eu avisei aqui no meu canal, né, vai dar merda. E não, vamos votar, ai, cartinha da democracia, ai, porque democracia tá aqui, Armínio Fraga, fulano de tal, Neca Setúbal do Banco Itaú, os banqueiros adoram o Lula, né, os banqueiros adoram o Lula, é o que eu falo, né? Para eles é ótimo, né. Eu falo para vocês, essa briga é uma briga da população brasileira contra a elite aristocrática socialista de Brasília. O Lula é da aristocracia socialista de Brasília, exatamente, né? Inclusive, o Armínio Fraga, tá faltando a sua desculpa aqui pela cartinha da democracia, tá? Não é que a gente seja contra a democracia, não. É que ela nunca teve em questionamento. Vocês que inventaram esse papo que a democracia estava em questionamento e agora jogaram a gente numa situação em que realmente a democracia corre risco. Não por causa do Bolsonaro ou do Flávio Bolsonaro ou de quem quer que seja da direita. Corre risco por causa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que está quebrando, violando o sigilo da fonte, está perseguindo pessoas, está censurando todo mundo, está fazendo as maiores atrocidades em nome de proteger essa elite aristocrática socialista de Brasília, um bando de corrupto de merda que fica roubando a população brasileira e que o Lula, esse pessoal ama o Lula, lógico. O Lula aumenta a taxa de juros pra caralho, o Neca Setúbal só precisa. É o Neca Setúbal ou a Neca Setúbal? Eu não sei. Eu prefiro não conhecer esses banqueiros de merda, esses socialistas do Brasil. Só precisa ficar lá, bota o dinheiro lá e pronto, fica ganhando dinheiro sem fazer nada, né? Esse pessoal todo aí, esse pessoal sim é que está errado. Os socialistas é que são a elite aristocrática do Brasil, corrupta como só ela, e pode ver, é sempre eles que estiveram no poder aqui no Brasil, com exceção curta aí do período do Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza agora vão sair fora também para o Flávio Bolsonaro. Vocês inventaram esse papo de ataque à democracia, vocês têm que pedir desculpa, tem que assinar aqui. Eu fiz um site aqui, já 1000 pessoas já assinaram aqui pedindo desculpa por ter assinado a cartinha da democracia. Tá faltando você, Armínio Fraga.
tá faltando o Henrique Meirelles, tá faltando esse pessoal todo aí, esclarecido, inteligente, a suposta elite intelectual no Brasil, que a gente descobre agora que é uma cambada de idiota funcional, que não tem... Eu não sei, você bota dinheiro com o Armínio Fraga, alguém aqui bota dinheiro no Armínio Fraga, eu vou te falar um negócio, esse cara eu acho que tem coisa de fundo, de investimento, pelo amor de Deus, tirem o dinheiro de onde o Armínio Fraga está, tirem o dinheiro de lá, porque esse cara é um idiota funcional, é um bandido, é um cara sem ética, é um cara que recomendou o Lula, chegou a falar que teve um sonho com o Lula para recomendar o Lula, a puta que pariu, caralho. Aí agora fica nesse papo aqui, ó. Não, porque o economista ex-presidente do Banco Central afirma que herança fiscal para o próximo governo indica que o país está caminhando para uma nova crise, comparando o cenário ao período que antecedeu a recessão econômica do governo Dilma. Oh, quem imaginaria que botar um socialista gastador no governo ia gerar uma crise fiscal, ia gerar os juros altos, ia gerar inflação, ia gerar a merda toda, né? Quem imaginaria isso, né, Armínio Fraga? Aparentemente não você no seu sonho maluco lá, sei lá que cogumelo que tu tomou pra ter aquele sonho de merda com o Lula, né? Essa entrevista foi dada para um videocast da Folha. Olha que coisa chique, né? Agora os jornais estão imitando a gente, né? Antes falava, não, que o YouTube é ruim, só tem blogueiro no YouTube, os caras falam merda, fake news, eu não sei o que lá. Agora todo mundo imitando, fazendo podcast, videocast, não sei o que lá e coisa e tal. Ah, beleza. Tá nesse videocast aqui da coisa, né? Aí ele fala que aqui, ó, o Armínio afirma que o momento atual parece integrar um ciclo político clássico, que é a alta de gastos em anos de eleição e o resto da economia fica meio sem rumo. Por que a gente não aprende, né? Por que, Armínio Fraga? Por que você não aprende, Armínio Fraga? A porra do Lula é um idiota gastador do caralho. Sempre foi, sempre vai ser. Tem um Banco Central tentando cumprir seu mandato para segurar a inflação e do outro lado tem um cabo de guerra de gente justamente procurando de toda maneira gastar. É exatamente a pessoa que você botou lá dentro, né? Você ajudou, você fez força para a pessoa ganhar essa merda dessa eleição em 2022, né? Segundo Fraga, todos os dados como estatísticas de desemprego, que recuou ao menor nível, né, mascaram o tamanho do problema fiscal. Não, é lógico, porque são números inventados pelo Portman, pô. Ninguém acredita em número do IBGE. Vocês botaram um comunista na porra da presidência da República, que botou um monte de merda em todas as sessões do governo. Comunista mente com número. Olha a China, olha a Rússia, olha a União Soviética. Veja o Haddad, que há 6 meses antes do fim da União Soviética, disse que a economia soviética estava uma maravilha. O cara fez uma tese, o Haddad fez uma tese de mestrado elogiando a economia soviética. 6 meses depois caiu, desapareceu a economia soviética, desmontou a União Soviética. Por que isso? Porque eles mentem com números. É o que o Lula está fazendo aqui também, é o que o Portman está fazendo. Estou inventando números que para tentar agradar o Lula. O Portman fala isso abertamente, cara. Ele sempre falou que a estatística tem que estar a favor da revolução e não sei o que lá. Esse pessoal é maluco, cara. Aqui, ó, estamos aqui outra vez achando que vai esquentar a economia a curto prazo, vai resolver os nossos problemas e não vai. Pois é, né? Ele não falou isso no seu sonho, não com você, não, Armínio Fraga. O Lula não falou isso no sonho com você, não, né? Porque era óbvio para todo mundo, qualquer pessoa sabe disso, né? Aqui, ó. A primeira onda foi o crédito pessoal, com milhões de inadimplência. Depois o varejo, que trabalha com margem pequena, esse setor foi dizimado. Por culpa de quem, hein, Armínio Fraga? Por culpa de quem, hein? Na opinião de Fraga, um dos problemas fiscais do país é que, apesar de muitos falarem austeridade e ajustes, na prática isso não aconteceu. Pois é, mas no governo Bolsonaro a dívida pública caiu. De fato, o governo Bolsonaro precisou gastar muito dinheiro na pandemia, não porque ele quisesse, mas porque foi obrigado pelo STF, por governos estaduais e municipais, e, bem, tinha uma pandemia, né? Só que aí, quando terminou o governo Bolsonaro, veio um monte de economistas falando que, vamos votar no Lula, o Lula, eu sonhei com o Lula, vai ser tudo certo dessa vez o Lula não vai fazer merda, não, eu juro, vamos votar no Lula pela volta da democracia, e não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? O Lula foi o Lula, que sempre é o Lula, porque todo mundo sabe quem é o Lula, e cagou no pau de novo, fez um monte de merda na economia brasileira outra vez, né? O gasto público no Brasil, há uns 30, 40 anos atrás, era mais ou menos 1/4 do PIB. Hoje deve chegar a 1/3, e então subiu 9 pontos de PIB mais ou menos. Então não teve austeridade. Não dá para dizer que houve prioridade, isso sim, mas austeridade não teve. É lógico que não, porra, você votou no Lula, seu idiota, tu fez o L. É lógico que não ia ter austeridade nenhuma, cacepa. E ainda é cara de pau do caralho, olha só. Fraga foi presidente do Banco Central entre 99 e 2003, o ano que começou o primeiro mandato do PT na presidência.
Aquilo foi um momento maravilhoso, mas depois um ataque assim, meio de amnésia, os velhos vícios e as velhas ideias voltaram. Enquanto ele estava no Banco Central, estava tudo bem, era maravilhoso, era lindo, era tudo cheiroso, né? Os unicórnios saltitantes peidando perfume, era tudo maravilhoso, né? Mas depois que ele saiu, deu merda, voltou a ser as coisas de merda. Não, porra nenhuma, o Armínio Fraga. Você cometeu o mesmo erro do Fernando Henrique Cardoso, abrir brecha para o PT voltar. O problema do PSDB é todo esse. Eu sei que o Armínio Fraga falou aquele negócio do Lula, porque ele queria tirar o Bolsonaro, porque tal como muita gente do PSDB queria a volta do PSDB. Não porque o Bolsonaro matou o PSDB e coisa. Não, não foi o Bolsonaro que matou o PSDB, o Armínio Fraga. Foi o PSDB que matou o PSDB. O PSDB que sem combater o PT, que deixando o PT governar, que nunca criticando o PT, que achando lindo o tamanho da piroca do Lula e não sei o que lá, deixou o PT chegar nesse ponto. Você é a prova disso. Olha as coisas que você falou para ajudar o Lula. Você acha que algum brasileiro vai um dia dar voto ao PSDB de novo? Mas nunca mais. Por causa de coisas como você, por causa de merdas como você que está falando aqui. Você, Henrique Meirelles, essas bosta toda que fica falando que supostamente entende de economia no Brasil, né? Aí me vem o idiota do Maílson da Nóbrega, é outro da turma, Maílson da Nóbrega, tá aqui, ó. Desculpa pela cartinha. Entra no site, assina sua desculpa pela cartinha também, porque fizeram merda. Mais uma vez, é outro PSDBista com saudade do PSDB, querendo voltar ao PSDB e recomendou o voto em Lula, filho da puta, né? Aí, falando aqui, ó, impostos, diminuir piora. Não porque o Flávio tá prometendo diminuir impostos, isso piora na situação e não sei o que lá. Porra nenhuma, o Maílson, é só privatizar a porra toda e cortar gasto do governo. É isso que o Flávio tem que fazer. Eu concordo com o Maílson que não dá para o Flávio entrar e cortar impostos imediatamente, porque do jeito que está a máquina atual, não tem jeito, vai dar quebra fiscal. O que ele vai ter que fazer é primeiro cortar gastos para depois cortar os impostos. Mas é isso que ele espera fazer, é isso que o Bolsonaro fez. O Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, diminuiu os gastos do governo. Foi a primeira vez na história do Brasil que o gasto do governo, um governo terminou gastando menos do que no início do governo, né? Então tá aqui, ó. O Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, promete baixar os impostos. Dificilmente ele terá estudado o assunto, né? Porque ele não é um PSDBista sofisticado como a gente, que estudou o assunto e tem que botar imposto no cu dessa galera do Brasil mesmo e coisa e tal, foda-se. É mais outro idiota que tá aí. É o que eu falo, esse é o mal do PSDB. É o cu aberto pra pica petista entrar no Brasil, né? Não, o Flávio Bolsonaro não vai cortar imposto imediatamente, vai primeiro cortar gasto, depois vai cortar imposto. Simples assim, assim que funciona. Privatiza meia dúzia de empresa, corta um monte de gasto e pronto, resolve-se o problema. Na verdade, antes de tudo, o principal para fazer isso tudo acontecer é acabar com essa gangue que está no STF jogando contra o Brasil, né? Isso, antes de mais nada, tem que acontecer. Então tá aqui o senhor Armínio Fraga, o senhor Henrique Meirelles, o senhor Maílson da Nóbrega, todo mundo jogando contra o Brasil, né? Por quê? Porque queriam a volta do PSDB. Vai tomar no cu. Aqui, ó. O pessoal coloca. Ainda tem essa reforma tributária do Lula, que é insana, completamente insana, que não tem lógica nenhuma, que vai ferrar com muita gente, vai ferrar ainda mais o Brasil, né? Cara, eu não consigo acreditar até hoje que o pessoal votou no Lula em 2022, cara. Não consigo entrar na minha cabeça que uma única pessoa tenha votado no Lula. Como é que pode isso, cara? É um absurdo.